Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos ter a continuação do nosso estudo guiado, o estudo da lição. E o meu convite é que você permaneça até o fim, né? Porque esse estudo ele tem o seu efeito, ele tem o seu poder de não apenas nos convencer, mas também de revelar quem é Jesus, de acordo com os parâmetros bíblicos. Afinal de contas, o nosso estudo está fundamentado na palavra de Deus. Tá certo? Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal para você, de hoje em diante, não perder mais nenhum estudo, mais nenhum, vamos dizer assim, momento de reflexão na palavra. Também deixa o teu gostei, tá bom? Porque é por meio desse like, dessa sinalização que você faz, que esse estudo é recomendado para outras pessoas. E você há de confirmar comigo de que a palavra de Deus ela é uma bênção para qualquer pessoa que se demore ali no estudo da mesma, não é mesmo? Antes de nós adentrarmos no estudo de hoje, onde nós vamos conhecer aí mais dois personagens que testemunharam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, eu quero convidar você, antes disso, nós orarmos juntos. Né? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos buscar a presença de Deus por meio da oração. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez nós termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Ela que tem sido o instrumento aqui na terra para revelar o Teu amor, para revelar o Teu poder e as Tuas preciosas promessas. Que nós possamos estar apercebidos e atentos aos Teus preciosos ensinamentos. Que Teu Santo Espírito fale com poder, autoridade e amor aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo, antes disso, hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro, e o tema do nosso estudo é Filipe e Natanael. Esses são os dois personagens alvos do nosso estudo, né, que estão dentro do contexto do estudo da semana, que é exatamente as testemunhas, né, que atestaram ali que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E uma dessas testemunhas foram Filipe e Natanael. Quem foram esses dois homens? Vamos descobrir? Foi apresentado aqui no estudo de hoje, um contexto bíblico. Dois contextos, na verdade, nós vamos tomar conhecimento do primeiro, que está ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 43 a 46, que diz assim, ó. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Esse é o primeiro contexto a qual nós vamos refletir. Eu separei aqui dois pontos, bastante interessantes, e que a gente pode tirar algumas lições. O primeiro ponto diz assim, ó. Filipe era de Betsaida, né, Betsaida, assim como André e Pedro. Ele encontrou Natanael e lhe contou sobre Jesus. O nosso primeiro foco, nesse momento, vai ser na pessoa de Filipe, né? O contexto bíblico, a história bíblica a qual nós lemos, fala que Jesus ele tomou uma decisão ali de ir para outro local, né? E ali, no percurso, ele encontrou Filipe e o convidou para o seguir, né? O convidou a fazer parte do seu ministério. E aí o texto já pula para uma outra cena, em que é Filipe convidando o seu amigo Natanael, né? O interessante é a forma como ele argumenta com Natanael. Ele diz assim, olha, nós encontramos, né, eu encontrei aquele a quem Moisés falava na lei. Eu encontrei aquele a quem os profetas falavam. Ele estava se referindo ao Filho de Deus, ao Messias. E isso é bastante interessante, porque se nós formos analisar durante a semana, Jesus ele é conhecido de várias formas. Né? Por exemplo, João Batista, quando viu Jesus, ele diz, ali está o Cordeiro de Deus. Quando André viu Jesus e apresentou a seu irmão Pedro, ele disse, eu encontrei o Messias. E Filipe,
e já identifica Jesus de outra forma. E isso me leva a refletir no seguinte aspecto. Jesus, ele tem o poder e a capacidade de se revelar de várias formas para pessoas diferentes. Para um, ele foi o Cordeiro de Deus. Para outro, ele foi o Messias. Para outro, ele foi alguém identificado dentro dos livros, dentro do contexto da vida de Moisés, dentro da lei apresentada ali no contexto de Moisés. Alguém apresentado pelos profetas. Eu te pergunto, Jesus, qual é a imagem que você tem de Jesus? Como foi que Jesus se apresentou para você? Jesus, ele pode, como a gente viu aqui, se apresentar de várias formas. Talvez para você ele seja aquele que traz paz. Talvez para você ele seja aquele que te traz sabedoria. Talvez para você, Jesus seja aquele que te traz cura. Ou, o melhor de todos, Jesus talvez para você seja aquele que traz a salvação. Como Jesus é identificado por você? Pense nisso. O outro ponto que eu destaquei diz assim, Natanael tinha preconceito contra Nazaré. Um rei não viria de tal local. Interessante que quando Filipe está trazendo ali o seu argumento para Natanael, ele diz, olha, eu encontrei, o nome dele é Jesus, e ele é de Nazaré. É Jesus, filho de José, e ele é de Nazaré. Quando Natanael escuta aquelas palavras, ele ignora tudo o que Filipe tinha dito. E ele foca apenas na palavra Nazaré. É tanto que o texto, de maneira bastante interessante, faz um questionamento, né? Natanael falando, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja que Natanael ele ignora todas as outras coisas interessantes que Filipe tinha falado acerca de Jesus. Simplesmente pelo fato de Jesus ter vindo de Nazaré. Percebe o quão danoso é o preconceito? O preconceito é isso, ele tem a capacidade de cegar a gente, de tampar o nosso ouvido. Natanael, ele ignorou, ele não fez caso, simplesmente por conta do preconceito que ele tinha de Nazaré. Davi, qual era o motivo de Natanael ter preconceito com Nazaré? Qual era o problema que havia em Nazaré? Nazaré, ela era uma aldeia, né, um pequeno povoado ali, muito pequeno, muito simples, muito rústico, né? Não era, vamos dizer assim, nenhuma cidade proeminente, não era nenhuma Jerusalém da vida. Era um povoado pequeno de cerca de 200 a 500 pessoas, né, a sua população. Era um povo simples, humilde, que vivia ali da agricultura. Ou seja, não tinha em Nazaré nada vistoso, nada que exaltasse, nada vantajoso. Não havia nenhuma história que remetesse a Nazaré algum prestígio, alguma honra, nada disso. Ou seja, Nazaré era um local insignificante, que ninguém poderia esperar nada relevante desse local. Por isso, Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, o que ele estava questionando a Filipe é, tu tens certeza? Será que o Messias, o Filho de Deus, tendo tantos locais interessantes para nascer, para viver, para vir, ele escolher logo Nazaré? O preconceito, às vezes, tem sido a barreira que tem, de certo modo, impedido você ou eu de termos uma experiência real com Deus. Quantas vezes, por conta de algum preconceito, a gente deixou de ver, de fato, uma realidade completamente desconhecida a nós. O interessante é que Filipe parece que já tinha conhecimento a respeito dessa conduta de Natanael. Afinal de contas, eles eram amigos, né? Filipe sabia lidar com essa dificuldade de Natanael. Ao invés de Filipe ficar debatendo, ao invés de Filipe relembrar as primeiras palavras que ele tinha falado acerca de Jesus, ele simplesmente fez um convite e disse, venha e veja. Se você está na dúvida, se você está questionando se pode vir algo de bom de Nazaré,
Venha ver e prove você mesmo. Em outras palavras, o que Felipe chamou Natanael a fazer foi: venha ter uma experiência. Experimente, prove, e aí você vai ver. Algumas pessoas, por conta de seus preconceitos, têm deixado de ter essa experiência real com Deus. E o convite que Felipe faz e que serve de ensinamento para mim e para você é: prove, experimente, e depois você fala qual foi o resultado, o que foi que aconteceu, se de fato foi bom ou não foi. Isso é bastante interessante, porque certa vez eu vi um vídeo bastante interessante que foi exatamente um cristão provando a um ateu que Deus existe. E ele usou a experiência de estar provando ali uma laranja. Ele perguntou ao ateu que gosto tinha aquela laranja, se era doce, se era aguada, se era azeda, se estava gostosa, se não estava. O ateu diz: eu não sei. Quem está provando é você, quem está experimentando é você. E aí o cristão disse: é exatamente assim que acontece com Deus. Você só vai saber quem é Deus, você só vai saber se Deus existe, se Deus é real, quando você se propuser a experimentá-lo. Quando você se abrir a ter uma experiência com Deus. Enquanto você se permanecer fechado, enquanto você se colocar por trás de um muro que bloqueia o acesso a essa experiência, você nunca vai saber. E foi isso que Felipe propôs para Natanael: venha ver, prove, experimente, conheça. E aí você vai saber se de fato pode vir ou não algo bom de Nazaré. E aí nós vamos para o próximo contexto, que foi apresentado aqui no nosso estudo, que é a continuação, a partir agora do verso 47 ao 51, que diz assim: ao Natanael se aproximar, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que texto interessante. Tem bastante coisa também aqui para nós extrair. O primeiro ponto que eu destaquei foi o seguinte: o texto bíblico não menciona como Natanael respondeu ao convite de Filipe. No entanto, ele se levantou e foi ver. Sua amizade com Filipe era mais forte do que o preconceito, e sua vida mudaria a partir daquele momento. Sabe por que eu destaquei isso? Porque é exatamente essa realidade. Eu e você conseguimos exercer influência sobre algumas pessoas. Pessoas que nos consideram. Pessoas que, por conta da nossa palavra, poderiam sim ter uma experiência com Deus. O que eu aprendo com Filipe aqui é que a relevância, a influência que ele tinha com Natanael era tão importante que, a despeito do preconceito, a despeito da, vamos dizer assim, da inseguridade, da insegurança, a despeito vamos dizer assim, da dúvida, mesmo assim Natanael decidiu ir lá conhecer Jesus. Simplesmente porque foi Filipe que o convidou para conhecer Jesus. Será que na tua vida, na minha vida, não existem pessoas que também topariam conhecer Jesus simplesmente pelos laços, o relacionamento que tem com a gente? Perceba que essas pessoas, elas estão a um passo de conhecer Jesus, a um passo de um convite meu e seu. Então, aproveite a importância que você tem na vida de pessoas que te cercam e convide elas, assim como Filipe fez com Natanael, para conhecer Jesus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: Jesus diz palavras bonitas sobre Natanael, um grande contraste com o que o próprio Natanael havia dito sobre Jesus. Da mesma forma que Jesus viu Natanael debaixo da figueira, Jesus também sabia o que Natanael tinha falado a respeito dele. E isso que me desperta, vamos dizer assim, admiração por Jesus.
Porque Jesus ele não dá aquilo que ele recebe, mas ele retribui às outras pessoas aquilo que ele recebe de Deus, aquilo que de fato ele tem. E ele tinha amor, ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia. Quando ele encontra Natanael, ele diz, aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade no seu falar, em que não há mentira. Uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa que não se utiliza da sutileza das palavras para agradar pessoas. Ou seja, Jesus enaltece aquilo de, vamos dizer assim, de valioso, de interessante, de bom que Natanael tinha. Natanael tinha várias qualidades. Natanael também tinha várias coisas, vamos dizer assim, que o desqualificava, como por exemplo o preconceito com Nazaré. Mas ao invés de Jesus focar naquilo de ruim que ele tinha, Jesus procurou focar naquilo de bom que ele tinha. Eu e você devemos fazer isso também com as pessoas. Ah, mas é porque as coisas ruins que ela tem são mais chamativas, são mais, vamos dizer assim, vistosas. Foque no que a pessoa tem de bom. Faça como Jesus. E aí, o outro ponto diz, depois Jesus diz que eu tinha visto debaixo de uma figueira. E essa declaração convence Natanael. O texto ele não deixa de forma clara, né, o que era que Natanael estava fazendo, né, ali debaixo da figueira. Mas alguns livros, né, trazem a ideia, né, a afirmação de que Natanael estava orando. E eu imagino que Natanael estava orando a Deus, possivelmente, para que enviasse o Messias, para que o Filho de Deus se revelasse na terra, viesse à terra, resolvesse a questão ruim que permeava a terra. Quando Jesus faz essa declaração, é como se Jesus conhecesse o anseio de Natanael, aquilo que passava no coração de Natanael. Qual era o seu desejo? O desejo de conhecer o Filho de Deus. Por essa simples declaração, Natanael, ele muda drasticamente. Ele diz, mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Olha que declaração. Aquele que a princípio estava receoso, com preconceito, talvez em dúvida, agora está atestando, declarando e dando o seu testemunho. Tu é o mestre, tu é o Filho de Deus, tu é o Rei de Israel. Sabe, pessoas que têm uma experiência com Deus, uma experiência real com Jesus, elas têm um lindo testemunho para dar. Qual é, por exemplo, o seu testemunho? Qual foi a sua experiência com Deus? Chegamos ao fim de mais um estudo. O estudo de hoje foi maravilhoso. 2 personagens, Filipe e Natanael. 2 pessoas que conheceram Jesus de maneira diferente, que tiveram experiências diferentes, mas que chegaram ao mesmo afirmação. Esse é o Messias. Esse é o Filho de Deus. Esse é a pessoa em quem nós aguardávamos. Que nós possamos ser semelhantes a eles. Após ter uma experiência com Jesus, também chegarmos à mesma conclusão, que conhecemos o Filho de Deus, o nosso Messias amado. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga novamente aqui amanhã para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado, o nosso estudo da lição. É isso, até a próxima e tchau, tchau.